E aí, pessoal, vamos para a nossa segunda parte da resolução da parcial 6 sobre definição de derivadas. Relembrando aqui a avaliação, seguindo para a segunda questão. A segunda questão pede para achar os valores de A e B, duas constantes, caso que f seja derivável em 1, tal que se essa f, for dada pela função de duas sentenças, uma lei de duas sentenças, onde a primeira é uma função de segundo grau, x ao quadrado, para valores de x menores do que 1, e uma função do primeiro grau, porém eu não conheço os coeficientes, estão escritos a e b, que eu vou ter que determinar, para valores de x maiores do que 1. Tá? Confunde isso aqui, no registro algébrico, mas aqui ó, x maior ou igual a 1, maior ou igual. Tá? Fazer a mesma coisa que eu fiz na anterior. Vou levar a questão para o nosso OneNote. Pronto, para a gente poder olhar de novo o enunciado. Vou usar minha canetinha. Vou usar a canetinha verde dessa vez. É bom aqui que a gente se diverte. Bom, quero resolver. Vamos, canetinha. Ali, você. Se eu estou querendo, bora analisar aqui uma coisa primeiro. Se eu estou querendo que essa função seja derivável, eu quero forçar que ela tenha derivada. Ela tem derivada, a derivada é única, não é infinito, e ela tem que existir. Tá? Como vamos ver lá nas videoaulas teóricas de derivadas, novamente repetindo. Bom, então, inclusive para uma função ser derivável, ela também tem que ser contínua. Se uma função é derivável, implica que ela é contínua. Mas a volta não vale, como também vamos ver na aula teórica. Se f é contínua, nem sempre é derivável. Ok? Então, bora primeiro testar. Isso pode ser um plano também que possa ajudar nessa questão. Se não funcionar para achar as constantes só com a ideia de derivável, eu penso na ideia de função contínua também. Mas vamos lá. Eu estou dizendo que f é derivável. Vixe Maria. Pronto. Se f é derivável, existe derivada. Existe f' no ponto 1. Ela é derivável em 1. O que é que significa? Nessa questão em particular, para que exista a derivada, é uma função de duas sentenças. Derivada é o limite, como a gente viu na primeira questão, da razão, da taxa de variação média. Um limite instantâneo. E aí considera um f menos um f de x1 nesse caso, sobre x menos 1. Porém, a minha f ela não tem uma única opção, ela tem duas opções. Ora, quando x assume valores menores do que 1, ora, quando assume valores maiores ou iguais. Então, aí eu trago uma outra ideia, que é a ideia de derivada lateral. Então, para que exista essa derivada, as derivadas laterais, ou seja, f' de 1 à esquerda, tem que também existir e serem iguais. F' de 1 à esquerda tem que ser igual a F' de 1 à direita. Eu uso essa simbologia, um menusinho e um maisinho. A direita significa valores maiores do que 1, seria essa primeira expressão. A esquerda significa valores menores do que 1. Então, vamos lá. O que é a F' de 1 pela esquerda? Tá? Pela esquerda, eu vou pegar essa expressão. Eu vou dizer que isso é o limite com x tendendo a 1 pela esquerda, notação de limite lateral, da f de x menos a f de 1 sobre x menos 1. Esse troço aqui não é fácil de escrever não, viu? Se liga. Isso aqui, como a gente já viu na primeira questão, é similar ao processo, limite com o x tendendo a 1 pela esquerda, que é a minha f. Pela esquerda, a expressão da função é essa daqui. É ax mais b. Tá? Menos... Oh, não, gente. Pela esquerda, os valores são menores do que 1. Então, eu vou voltar aqui. Se são menores do que 1, Celso, então a expressão é x ao quadrado. f de x equivale a
x ao quadrado, menos, quem é f de 1? F de 1 nessa função só tem uma opção. F de 1 é calculado quando x pode ser 1. Na primeira sentença, o x não pode ser 1. X só pode ser 1 ó, aqui. X é maior ou igual a 1. Então, quando eu jogo 1 nessa expressão, A e B são números que eu desconheço, eu jogo 1 no lugar do x, óbvio. F de 1 equivale a A mais B. Tá? Então, isso aqui vai ser x menos f de 1, ou seja, menos A menos B, fazendo o jogo de sinal, porque o f de 1 é uma soma. Então, como eu estou menos, eu vou subtrair ambas as parcelas. Sobre x menos 1 igual. Bom, como eu já falei, vou de novo, esconder minha canetinha, botar aqui bonitinho, pegar a vermelha e tal. Eu com minha super prática de caneta. Se eu jogar 1 aqui, aqui embaixo tende a 0. Aqui eu não sei quem é A, não sei quem é B ainda, mas, pô, lá de limites, se o denominador tende a 0, e se aqui não tender a 0, vai tender a qualquer coisa diferente de 0, e qualquer coisa diferente de 0 sobre algo que tende a 0 daria infinito. Mas se der infinito, acabou. Que aí não vai existir derivada lateral e, consequentemente, não vai existir derivada no ponto 1. Então, aqui eu tenho que forçar tender a 0. Tá? Aí o que é que eu vou fazer? Se eu quero forçar tender a 0, vai dar uma indeterminação com dois polinômios, onde de cima eu vou ter que fatorar. Tá? Ixi, como é que eu fatoro esse polinômio se eu não sei quem é A e B? Bom, eu vou usar um processozinho chamado Briot-Ruffini, tá? Dispositivo prático de Briot-Ruffini. E aí ele diz o quê? Vou usar a canetinha vermelha. Para isso zerar, 1 é raiz disso. Então eu vou fazer isso aqui, colocar 1 e dispor os coeficientes desse polinômio, do grau maior para o grau menor. Lembrando que A e B são números, então aqui é uma constante no polinômio. Tem o grau 2 e tem o grau 0, porque aqui é um número. Falta o grau 1. O que falta eu completo com 0. Então eu boto os coeficientes que são do grau 2 é 1, porque não tem aqui explícito nada na frente, é 1. 0, que é o coeficiente de primeiro grau, e menos A menos B, o coeficiente do termo independente. Aqui embaixo do último tem que dar 0. Aí Briot-Ruffini faz o quê? Desce o primeiro, multiplica e soma. Somando vai dar 1. Multiplico de novo e somo. Vai ficar 1 menos A menos B. Isso aqui tem que ser 0. Tá? Por que tem que ser 0? Porque eu estou dizendo que 1 é a raiz daqui de cima. Então 0 é o polinômio de cima. Se isso é 0, automaticamente implica, passando A e B para o outro membro, A mais B tem que valer 1. Beleza, meu povo? Vou então usar de novo minha canetinha verde e vou voltar a escrever meu limite. Cadê você, canetinha? Estou riscando é tudo aqui. Pronto, voltei. Vou me acostumar, gente. Uma hora dessa eu me acostumo. Limite com o x tendendo a 1 pela esquerda. Isso aqui pode ser escrito como, se eu olhar aqui para Briot-Ruffini, quando eu divido o polinômio de segundo grau uma única vez, né, pelo valor da sua raiz, usando Briot-Ruffini, que é dividir pelo polinômio x menos 1, gera um polinômio de primeiro grau. O número, eu vou dar uma aula sobre Briot-Ruffini uma hora dessas, tá, para vocês tirarem as dúvidas. O número que está aqui é o coeficiente do maior grau aqui embaixo. O maior grau aqui embaixo é grau 1, que era grau 2, ao dividir fica grau 1. Isso será um polinômio x, porque o coeficiente é 1, mais o outro termo, que é o termo independente, 1. Então eu estou dizendo, daí, eu estou dizendo que esse polinômio aqui, x ao quadrado menos a menos b, pode ser escrito como polinômio que eu dividi. Ao usar Briot-Ruffini, eu estou dividindo pelo polinômio x menos 1 vezes o resultado que eu obtive. É 1 vezes o outro, porque o resto é 0. São divisíveis. Esse dividido por esse vai dar esse. Tá?
Então, eu vou reescrever esse polinômio usando o quê? O formato fatorado. X menos 1, x mais 1, sobre x menos 1. Pronto, meu povo. Olha o que aconteceu. Eu posso agora simplificar isso com esse. E vai dar o quê? Aqui, quando eu tender x para 1, vai dar 1 mais 1, gerando 2. Beleza. Aí eu guardei. Venho para cá para baixo e vou pensar agora no que? Na derivada lateral à direita, que eu não calculei. Isso será o limite com x tendendo a 1 pela direita da taxa média de variação, ou seja, de novo, f de x menos f de 1, desculpa a letra, viu, gente? Uma hora melhora, sobre x menos 1 igual. Nesse caso, a minha f, como eu estou olhando 1 pela direita, valores maiores do que 1, eu vou ter o quê? A expressão, ó, x tendendo a 1 pela direita, o meu f é a expressão ax mais b. Menos. O meu f de 1 é sempre o mesmo, porque é onde eu consigo calcular 1, que é só nessa expressão. Como eu já tinha visto, era a mais b. Como é menos f de 1, menos a menos b. Sobre x menos 1. Isso aqui, observa, ó, que eu posso simplificar e será igual a limite com x tendendo a 1 pela direita. Cuidado com a anotação, cuidado com as escritas, viu? Tá feia, mas tá certa. De ax menos b sobrou. Esse a está em comum. Vou fazer como eu fiz na primeira questão, coloca ele em evidência. X menos 1, quando eu boto a em evidência. Quando eu distribuo, vai dar ax menos a de novo, que é o que tinha aqui. Sobre x menos 1. Ao simplificar, eu observo que isso aqui vai dar o quê? A. Logo, dessa e dessa, como as derivadas laterais têm que ser iguais, eu vou colocar aqui no cantinho, ó, de outra cor. Vou mudar. Colocar a canetinha azul. E vou dizer o seguinte, cadê você, caneta? Aqui. Logo, automaticamente, A tem que valer 2. Pronto. Bom, achei o A, o que é que eu faço? Volto aqui. Se A mais B vale 1, isso implica, como A mais B vale 1, B vai ser o quê? 1 menos 2. Porque B será 1 menos A, passando para o outro membro. Ou seja, menos 1. Pronto. E eu respondo o valor da minha questão. Ok? Essa eu não vou no GeoGebra não, fica apenas no registro algébrico aqui e numérico para vocês, resolvendo bonitinho. Até que não ficou feio não, viu? Se liga. Bom, curte aí, compartilha, tá? Se achar legal e se prepara para a próxima resolução, na próxima aula da questão 3. Valeu, meu povo, um abraço.